Boa tarde a todos e a todas. Né? Sou Moema Carneiro, a gestora do Museu de Ginásio São José, e estou iniciando aqui um bate-papo com o professor Gui Barcelos, e ele vai fazer uma palestra para todos, como anunciado no aniversário do Museu de Ginásio São José, né? na programação do aniversário, e que é uma palestra que diz respeito à educação, né, relacionada com o Museu Ginásio São José, tá? E as possibilidades de, dessa questão para educação, para cultura, e que abre um leque enorme, principalmente para as questões da educação científica, né, relacionado com os temas de ciências, biologia, meio ambiente e tudo mais que tem a ver com o Museu Ginásio São José, com aquele espaço, com o educandário, com a história que o próprio fundador, José Januário Carneiro, pediu e que eram realizados naquele espaço, naquele educandário. Tá? A gente vai estar aberto a perguntas também depois, e vamos disponibilizar esse link posteriormente, porque teve uma mudança na plataforma, e vocês poderão utilizar ou escutar, né, novamente, tá? E vai ser divulgado novamente também. Obrigada pela presença de todos, e obrigada, Gui, muito obrigada pela sua presença, tá? Você faz parte, uma parte fundamental do museu, esteve lá no início da inauguração, né? E acho que você tem muito a contribuir com aquele espaço. Obrigada. Uma boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com minha querida amiga Moema Carneiro, que além de tudo é uma realizadora. Ela não é uma sonhadora, ela é uma realizadora de sonhos. O sonho da Moema dura muito pouco tempo, porque ela vai lá e realiza. E com a Moema eu aprendi que se a gente tem a força da amizade para juntar as pessoas em torno de um projeto, se nós temos a competência técnica e se nós sabemos selecionar as pessoas certas para um grande projeto como foi a fundação do Museu Ginásio São José, as coisas acontecem e se tornam um sucesso perene. Porque meu pai costuma dizer o seguinte: fazer sucesso um dia é fácil, eu quero ver ser um sucesso por muitos anos. E o Museu Ginásio São José já é um sucesso há mais de 5 anos. Em que pese todo o problema da pandemia, ainda assim o museu continuou com algumas atividades e agora vamos retornar com toda a potência deste espaço para a educação em ciências, para a educação patrimonial, para a cultura, o enriquecimento cultural da comunidade e também do nosso país. Porque os museus engrandecem a pátria, os museus aquecem o coração das pessoas, os museus são guardiões do que nós temos de mais precioso, que é a nossa memória, que é o nosso patrimônio, que nos permite entender o nosso passado, que permite compreender o nosso presente e que permite que a gente possa construir um futuro mais auspicioso, um futuro mais inclusivo, com menos desigualdades, um futuro com uma maior democracia cognitiva, uma maior democracia social. Então é uma alegria imensa estar aqui conversando sobre este projeto, no qual eu sempre acreditei e que eu tive a honra de participar desde 2012 até a sua fundação em 2015. Depois nos distanciamos por um tempo, né, porque os projetos, às vezes, a gente se distancia, mas no coração da gente sempre fica ali, num ninho muito especial. E agora retorno ao Museu Ginásio São José, por convite da Moema, que é essa entusiasta, essa pessoa tão rara, e que com a sua suavidade, com a sua bondade e com a sua força, né, que nunca desiste, ela consegue fazer este museu ser o que é. O Museu Ginásio São José, para quem não conhece, é um casarão senhorial, um casarão, né, do tempo do Império, construído na cidade de Ubá, em Minas Gerais, na região da Mata. E este casarão tornou-se, por obra do Dr. José Januário Carneiro, um internato.
né, que durou por muitos anos, perdurou por muitos anos, até o seu fechamento em 1964, se não me falha a memória. E este ginásio foi um local de grande trepidação cultural. Foi um local que abrigou jovens que estavam tendo a sua formação básica. Então, há uma história, há uma saga, não só da própria casa, mas uma história da escola que ali dentro funcionou. E é uma espécie de enclave de Mata Atlântica no meio da cidade, o que é algo muito raro, sobretudo no Brasil, onde houve tanto descaso e tanta incúria do poder público com o patrimônio, com as antiguidades de patrimônio edificado e com a natureza, que é a maior de todas as antiguidades. Então, o Museu Ginásio São José é um túnel do tempo. Aliás, ele é uma máquina do tempo, né? Porque quando eu me desloco até o museu, eu tenho a impressão de que o tempo não tocou. Ao mesmo tempo que tocou, as coisas chegaram, a modernidade aconteceu, as alterações foram feitas, há traços deste lugar cristalizados no tempo da fundação do internato. Então, visitar o Museu Ginásio São José é uma grande viagem. E uma viagem muito rara, porque lá nós podemos encontrar tudo preservado e, ao mesmo tempo, musealizado, didatizado, para que o público possa compreender não só a história do ginásio, mas o contexto natural, daquele patrimônio natural em que ele se inscreve, e o contexto histórico da época em que ele foi fundado, e os contextos do seu atravessamento no decurso da história. Então, o nome desta palestra, quais são as contribuições do Museu Ginásio São José para a educação, se dá pelo fato de que eu, Gui Barcelos, que sou pesquisador da educação, considero o Museu Ginásio São José uma ferramenta de alta potência para a educação nas ciências sociais, para uma educação das linguagens, para uma educação das ciências naturais e para a educação cidadã. O museu, ele é um espaço no qual nós podemos primeiramente, oportunizar às crianças e aos jovens uma vivência com o mundo natural, que cada vez mais é suprimido. Ou seja, nós temos cada vez menos oportunidade de levar as nossas crianças até a natureza não alterada. Cada vez nós temos que ir para mais longe, para mostrar isto é uma árvore, isto é um riacho, esses são os animais selvagens. Aqui é um ambiente onde o ser humano não alterou urbanizando. Então, o museu ele tem cristalizado ali, né, do seu lado, e como moldura, um fragmento de Mata Atlântica. Isso é muito precioso. Então, se pode trabalhar uma série de competências da Base Nacional Comum Curricular, se pode trabalhar uma série de recomendações das diretrizes curriculares nacionais, e o professor da escola básica pode utilizar este museu como um complemento, como uma culminância de um projeto, como um complemento das suas aulas, e pode usar também como locus das suas próprias aulas, no âmbito da natureza. Como história, o museu conta duas histórias, a história do museu e a história que acontecia na época em que o ginásio funcionava, e na época em que, antes do ginásio funcionar, o prédio foi edificado. Então, nós podemos remontar os tempos da colônia, do Império e da República no nosso Museu Ginásio São José. O professor de História pode ali se esbaldar com todas as museálias, todos os objetos auráticos que o museu oferece para serem discutidos, e várias reflexões podem ser depreendidas da contemplação destes objetos. Eu acho que alguém abriu aqui uma apresentação. Tem que fechar. Isso. Então, continuando. O Museu Ginásio São José possui na sua estrutura, e isso foi pensado por mim, pela Moema e pela equipe no projeto, um laboratório de ensino de ciências. Ou seja, este museu ele pode ser também uma sala de aula extra. O professor pode levar os seus alunos até o museu e dar aulas lá dentro. Não necessariamente sobre o museu. Não necessariamente sobre o que existe lá de histórico ou de patrimônio natural. O professor pode dar a sua aula lá, usando
o instrumental de lá. Trabalhar conteúdos do currículo, não ser uma atividade extra, uma atividade a mais, um momento especial. Não, nós queremos banalizar o museu, no melhor sentido que isso pode ser. O nosso sonho, né, Moema, é que o museu seja um lugar que as crianças não pensem assim, vamos para o Museu Ginásio de São José. Pensar, essa semana a aula é no museu. Nós queremos que o museu, nosso sonho, era que o museu fosse um local comum, que as crianças estivessem acostumadas a ir ao museu, tal como é o Museu Oceanográfico lá em Rio Grande. O Museu Oceanográfico em Rio Grande, ele é um lugar banalizado, ele é um lugar sagrado, mas um local banalizado no sentido de que não é nenhum acontecimento especial para as crianças ir ao museu, porque elas vão ao museu uma vez por mês, em várias escolas, elas usam o museu. O museu é um local que faz parte da rotina da escola. Nós queremos que o museu seja um local da rotina da escola. Nós queremos que o museu seja um local que a escola utiliza sem pensar duas vezes. Não, aquela aula será no museu. Que algumas aulas sempre sejam no museu. Nós queremos que as escolas nos incomodem, né? Que a gente tenha que, olha, dessa semana não temos agenda, temos na outra. Nós queremos este museu sempre lotado de crianças, porque o que dá vida a um museu são os jovens. O que dá vida a um museu é quando a comunidade usa este museu. E o Museu Ginásio São José está lá para ser usado, não só para contar a história do museu, mas para contar outras histórias. Ele é uma ágora, ele é um locus no qual nós podemos ensinar. Ensinar o quê? O que o professor quiser. E se houver o caso de um professor dizer, mas eu não sei o que fazer com este museu, a equipe do museu pode ajudar esse professor a pensar em como ele pode usar o museu, seja para falar sobre o próprio museu, seja para o museu ser utilizado como um laboratório de ensino. Também estão convidados a usar o Museu Ginásio São José, se me permite a Moema, alunos de ensino superior, professores de didática, professores de pedagogia, professores de ciências da natureza, do ensino superior também podem usar o museu para saídas de campo, para atividades, para eventos acadêmicos. O museu ele precisa ser um espaço que a comunidade entenda como seu. O Museu Ginásio a gente cuida, mas ele não é da Moema, ele não é da fundação, ele é do povo de Ubá, ele é do povo de Minas Gerais. Ai, que saudade de Minas Gerais que eu tô. Agora, o que eu mais sinto saudade no Museu Ginásio São José é de tomar um café e comer uma broa de milho com a Moema lá na cozinha. Ouvindo as aves cantando, sentindo aquela natureza que nos abraça, que nos acolhe. Olha, o gato está fazendo horror. Para. Sempre que eu estou dando uma palestra, o gato aparece e vem dar o ar da sua graça. Mas, enfim, gente, o Museu Ginásio São José, então, ele é essa ferramenta de grande importância, de grande potência, que pode e deve ser utilizado pela comunidade, sobretudo pela comunidade educadora de Ubá, como uma ferramenta de ensino. As potencialidades são imensas, desde projetos em ciências da natureza, aulas do currículo e eventos da escola. O museu é um espaço que acolhe todas essas iniciativas educacionais e culturais que venham a surgir. E repito, o nosso sonho é que, o nosso devaneio, né, que é sonhar acordado, é que o museu seja um espaço utilizado para atividades regulares da escola. Nós não queremos que o museu seja utilizado como um espaço de exceção, assim, agora nós vamos para o museu. Não, nós queremos que o museu faça parte do dia a dia escolar, que as escolas criem uma rotina, criem uma cultura de utilização do Museu Ginásio São José, que é este espaço que fica dentro da cidade e, ao mesmo tempo, dentro de uma outra realidade, dentro de uma outra época, dentro de um outro cenário que é de suma importância para as crianças, principalmente para as crianças de agora, que estão confinadas e sem aulas há mais de um ano. Porque o retorno deverá ser um retorno não só à escola, mas um retorno ao convívio. E oferecer a estas crianças um convívio e uma vivência num lugar aurático como o museu, num lugar onde a natureza é vibrante, num lugar onde a história é viva, num lugar onde a cultura é rica, isso amplia a sensibilidade, isso amplia o conhecimento, alarga a visão de mundo
e forma uma cultura de preservação da nossa história e da nossa memória, que são as salvaguardas para uma sociedade menos desigual. Então, eu encerro aqui e abro para questionamentos, no caso da Moema ter algum tipo de provocação, ou pergunta, ou complementar, e dos outros participantes. Muito obrigado, e é sempre uma alegria falar sobre e para o Museu Ginásio São José de Ubá, Minas Gerais. Nossa, Gui, eu fico muito feliz com a sua fala. Muito obrigada, né, a parte que me toca, e eu queria dar uma notícia agradável também para todo mundo que está, né, presente, para as pessoas que vão posteriormente ouvir, né, é que após o aniversário do museu, a gente fez uma parceria também com a Secretaria de Educação e Cultura, né, justamente com a presença do secretário de Educação, Samuel Gazola, que abraçou esse projeto, essa causa, assim, com muito entusiasmo, né? Ele já falava comigo também, eu sempre falei, Samuel, e o museu? O museu ajuda a gente. E ele abraçou isso, assim, agora, quando, como secretário de Educação, né? Ele acha, também pensa como você e acha importantíssimo, né, a participação junto ao Museu das Escolas. Isso a gente já vinha fazendo, mas não com um acompanhamento, com uma utilização assim constante, né, das escolas. Era muito pouca a utilização, pelo tanto que ele pode estar oferecendo e pelo tanto de escolas que tem na região e que tem o Ubá. Então, a gente sempre fazia alguma parceria, fazia as experiências, lembrando, inclusive, o seu livro, né, que você deixou com a gente, Museu Escolar. A gente utilizava aquelas experiências, colhia material na trilha, trazia para o laboratório, criava as experiências e os meninos criavam o próprio museu deles com aquelas experiências. E isso pode ser ampliado e pode crescer de uma forma que você mesmo vai poder estar passando isso aos professores, né, segundo aquele convite que a gente fez e que o Samuel também apoiou, de você vir em outubro para fazer uma capacitação com os professores, né, da rede pública e outros professores da rede estadual de educação e das escolas particulares, para que todos aproveitem, que todos utilizem o espaço do museu da melhor forma possível, né? E que isso seja cada vez mais ampliado, que era o que sempre foi utilizado para educação, né, e cultura, e que continua, e que deve continuar a ser. Tá? Então, eu fico muito grata com a sua participação e com essas ideias, né, que estão surgindo e que você tem apoiado e tem abraçado junto comigo, tá? Te agradeço muito. E a gente está aberto a qualquer tipo de ideias, de parcerias, aqui não é Moema, nem Gui, nem Secretaria de Educação. Aqui é um museu aberto a todos, tá? A gente, se não tem alguma ideia colocada aqui, elas podem surgir e podem serem ampliadas, né? E, na verdade, com o mesmo intuito, a utilização daquele espaço. Obrigada. Também me escapou comentar que temos essa possibilidade do museu dentro do museu, no museu feito pelos alunos que participam, né, como jovens curadores, podem criar suas exposições. Então, há um espaço para a educação patrimonial, há um espaço para alunos de licenciaturas, alunos de museologia, que queiram fazer a utilização do museu como um espaço para os seus estágios também. Todas as ideias são muito bem-vindas. E eu digo por experiência própria que a Moema é uma pessoa extremamente aberta e uma pessoa extremamente entusiasmada com parcerias.
Então, este vídeo ficará aqui disponível, né, será muito em breve upado para o YouTube e o link será distribuído para que possam ver as possibilidades e as potencialidades. E, repito, estamos abertos a quaisquer propostas para conversarmos e vermos o que podemos fazer juntos para a educação das pessoas, que é o nosso grande intuito. Educar as pessoas e oferecer cultura de qualidade, né, neste retorno do ano pandêmico. Então, mais uma vez, agradeço a Moema, agradeço a quem está participando e nos vemos muito em breve no Museu Ginásio São José de Ubá. Eu queria só agradecer também, que a gente tem feito várias ações no museu e elas estão vindo através da Lei Aldir Blanc, né, com o apoio da Secult, dos pontos de cultura, e, e agora com o apoio da Prefeitura. Então, e governo federal, né, porque a Lei Aldir Blanc, ela veio governo federal, mas esse nosso projeto, ele partiu da Secult, né, da Secretaria Estadual de Cultura, através dos pontos de cultura. Então, são várias ações que a gente tem desenvolvido e uma delas, a principal, talvez seja essa, tá? Muito obrigada e em breve a gente vai divulgar a capacitação, né, que o Gui vem em outubro para poder fazer com os professores, para quem interessar, tá? Obrigada.